Olá, querida madrugada, estamos voltando mais uma vez aqui para apresentar o programa Encontro com Deus, programa que veio do coração de Deus para o meu e também para o seu coração. Mais uma vez, Deus está nos dando uma oportunidade para ouvir a palavra dele e também ouvir os conselhos que ele tem como pai, que só quer o de melhor para os seus filhos. E hoje Deus tem mais uma palavra para o meu, para o seu coração. Neste programa Encontro com Deus, a sede está em Salvador, a sede da Igreja Poder Celestial fica no Largo do Tanque, na Rua Monteiro de Baixo, número 48. E este programa veio do coração de Deus para o meu e também para o seu coração. E Deus vai falar, ele sempre fala todas as madrugadas na 590 Cruzeiro AM, onde eu apresento o programa Encontro com Deus todas as madrugadas, de 1 às 5 da manhã. Aonde? Na 590 Cruzeiro AM, todos os sábados, 5 horas da tarde até 8 da noite. Estou ali apresentando o programa Encontro com Deus, que veio do coração de Deus para o meu e também para o seu coração. E hoje Deus tem mandado a palavra para o meu e também para o seu coração. Está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 e o versículo 7, versículo 8, e eu creio que Deus vai falar para o meu e também para o seu coração. Não saia daí que daqui a pouco eu volto para meditar na palavra de Deus. Aguarde. É isso, meus irmãos, vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Você achou a Bíblia Sagrada? Se não achou, não perca tempo, porque a hora não nos espera, o relógio não se converteu. Ele está na igreja todos os dias, é como muitos cristãos que estão na igreja todos os dias, mas não muda nada, não se converte em coisa alguma. Então, vamos aproveitar a oportunidade para poder ouvir a palavra de Deus, a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Lá no livro de Provérbios 29, verso 18, diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. E a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a sua igreja. Vamos orar para Deus abrir nosso entendimento e nós entendermos o que é que Ele quer falar aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, já está aberta, Senhor, a tua boca em nossas mãos. Precisamos de entendimento, e eu sei que ninguém pode aprender se alguém não ensinar. E nós só temos o Teu Espírito para nos ensinar, Senhor, ó Deus, o caminho da justiça. Fala conosco e ajuda o povo a entender o que o Teu Espírito quer dizer nos corações de cada uma dessas pessoas que estão me escutando. Em nome de Jesus, usa meus lábios para que eu possa transmitir a Tua mensagem de acordo, Senhor, a Tua vontade e a necessidade do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, 7 e 8. Presta atenção. O título diz assim, ó. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Veja a preocupação de Deus. Veja o cuidado, o amor que este Deus, o Criador dos céus e da terra, este Deus que um dia, em Gênesis 1, 26, ele disse, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os gados da terra, domine sobre os répteis que se movem sobre a terra, e domine também sobre toda a terra. Então, Deus criou o homem para o homem dominar e não ser dominado. Mas o ser humano tem buscado mais a maldição do que a bênção, a morte mais do que a vida, e muitos estão procurando mais o caminho do inferno do que o caminho do céu. Mas Deus, Ele respeita o direito, o poder de decisão está nas mãos do homem. O homem, ele vai escolher lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, Deus diz assim, olha, os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós,
que tem um propósito para vós, tanto a vida como a morte, tem um propósito para vós, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tanto tu como toda a tua semente. Deus deu o direito ao ser humano ter o poder de decisão de escolher o que quer a bênção, se quer a maldição, quer vida ou morte, quer derrota ou quer vitória, quer o céu ou o inferno. Mas veja o cuidado de Deus. Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que algumas pessoas tenham a promessa de Deus tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então, Deus não vai tomar ninguém por inocente e Ele está preocupado. Você que está do outro lado aí, pensando que Deus não está se preocupando com você, você está achando que Deus não está se preocupando com a sua situação, que Deus não está ligando para a situação da humanidade. Quem mais está preocupado é Deus. Deus está preocupado porque o que Ele falou vai ter que se cumprir. Os céus e a terra vão passar, São Mateus 24, 35, Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus disse a Jeremias no capítulo 1 do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, Deus perguntou a Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, tu viste bem, por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus também fala pela boca de Isaías, aqui nesse capítulo 55, no versículo 10, quando ele diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta mais, assim é toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Então Deus está preocupado com a palavra dele, que ele prometeu, ele falou, o que ele falou está falado, o que ele disse está dito, o que ele prometeu está prometido, pode passar tudo, mas o que ele disse não vai deixar de se cumprir. E ele está preocupado porque ele não quer de maneira nenhuma perder ninguém, porque ele enviou Jesus Cristo, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, 17, 18, diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Versículo 17, São João 3, 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas sim que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em Jesus Cristo já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. E Deus está muito preocupado, porque Jesus disse lá em São João, no capítulo 6, versículo 37 e 38, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, disse Jesus, e sim a vontade daquele que me enviou. Versículo 39, Jesus disse, a vontade daquele, São João 6,39, Jesus disse, a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, tanto o Pai como o Filho estão preocupados com a salvação da humanidade, do ser humano, e Deus mostra o cuidado, a preocupação dele com o ser humano, a ponto dele mandar Isaías escrever este livro no capítulo 55, dizendo aqui o título, todo o povo é convidado a procurar a salvação depende da gente, não depende de Deus, depende da gente. Deus já fez tudo, como? Ele nos amou de outra maneira, está em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Deus nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho, ele não emprestou, ele também não vendeu, ele deu. O que ele deu está dado. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, toda a pessoa que crê no Filho de Deus, não pereça lá no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, mas que a pessoa tenha a vida eterna. Então Deus está
convidando a todo ser humano, todas as pessoas aqui na Terra, aos senhores que estão acompanhando o programa, a senhora que está aí também assistindo a programação, a senhora que está afastada do caminho do Senhor, você, meu amigo, nunca mais voltou para casa do Senhor, abandonou o lugar que o Espírito Santo consagrou para você, e até agora o Espírito Santo está triste porque ele está olhando o lugar que ele consagrou para poder você assentar, você orar, você aplaudir, você glorificar o Senhor, e ele está vendo que o lugar que ele consagrou, reservou para você, está vazio, tem outras pessoas assentando no seu lugar, e o que o Espírito Santo deu para você, não é para dar outra pessoa, e o Espírito Santo está triste, porque o lugar está vazio, e ele está bem triste, porque você fechou seu coração para ele, mas ele continua te amando e dizendo, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, esqueça as mágoas, as tristezas, as calúnias, as coisas que falaram contra você, as coisas que lhe feriram, mas lembra do teu Criador, lembra-te de Jesus Cristo, está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, lembra de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, então lembra quando houver alguma coisa que queira lhe afastar da casa de Deus, da presença do Senhor, lembra de Jesus Cristo que sofreu as aflições muito mais do que nós, ele sofreu e padeceu tudo por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos pecados. Então esqueça tudo e torne para o vosso Deus, que é grandioso em perdoar, porque Deus está muito preocupado com a minha, com a sua, com a nossa salvação. Ele não quer ver ninguém sendo lançado no inferno, mas no Salmo 9, verso 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus, então se esqueceu de Deus, esqueceu da casa de Deus, nunca mais foi para a casa do Senhor, abandonou o caminho, abandonou a Bíblia Sagrada, não quer mais orar, não quer mais saber nem de ouvir a palavra de Deus, nunca mais um louvor saiu dos seus lábios. Quantas das vezes você entrava no seu quarto, você orava, você louvava o Senhor, fazia as coisas louvando ao Senhor, e até agora o Senhor está querendo ouvir a sua voz, e até agora o Senhor, ele está triste porque ele não está ouvindo aquela voz de louvor. Você dava graças a Deus por tudo, agora você só fica reclamando, lamentando, vai dormir reclamando, murmurando, levanta murmurando, e Deus está muito triste, e ele está convidando a todos os moradores da face da terra a procurar a sua salvação. Todos que estão me ouvindo, não sei onde vocês se encontram agora, mas Deus está preocupado com a minha, com a sua, com a nossa salvação. Então diz no capítulo 55 de Isaías, versículo 6, assim diz o Senhor, presta atenção, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você não está vivo, não está respirando oxigênio, como é que você fica pensando, deixa o diabo usar seus lábios, sua mente, você fica falando, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não quer mais conta comigo, Deus não está preocupado com a minha vida, com a minha vitória, com a minha felicidade, mas quem se afastou de Deus foi você. E a Bíblia diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, que Deus chegará a vós. Então quem precisa de Deus sou eu, você, nós. Deus, ele está lá sentado no trono, ele fez tudo, ele nos amou primeiro, antes de nós amarmos a ele, então ele não vai fazer mais nada, que ele já deu o que tinha de dar, ele já fez o que tinha de fazer. Jesus fez também o que tinha de fazer, ele disse lá na cruz, Pai, tudo está consumado, o que tu mandou fazer, eu fiz, não tem mais nada para fazer para os pecadores, agora em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então o Pai fez tudo o que deveria fazer, o Filho também fez, o Espírito Santo desceu, está aí no nosso meio, fazendo o papel dele, convencendo, consolando os nossos corações, mostrando o perigo, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então vamos aproveitar a oportunidade, Deus está dizendo aqui, olha, buscai ao enquanto se pode achar. Você está buscando socorro na vida, no homem, no servo, na criatura. O homem não pode fazer nada, a criatura não pode fazer nada. Jesus disse lá em São João, no capítulo 15, no versículo 5, ele disse, eu sou a videira, vós sois as varas, aquele que está em mim, eu nele.
porque sem mim nada podereis fazer. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, aproveite a oportunidade, aproveite enquanto você está respirando oxigênio, aproveite você que está ouvindo agora com esses ouvidos, quantas pessoas têm ouvido e não ouvem, quantas pessoas têm boca e não falam, quantas pessoas têm dois olhos como você e eu, nós temos e não enxergam, quantas pessoas têm duas mãos, têm dois braços, não apalpam, não se movimentam, têm duas pernas e não sai do lugar. Então até aqui Deus tem te ajudado, Deus tem cuidado de mim, de ti. Como é que você diz que Deus lhe abandonou, Deus esqueceu de você? Você está igual o povo de Sião. O povo de Sião disseram lá no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 14, ele diz assim, Sião diz, o Senhor me abandonou e até mesmo esqueceu-se de mim. E Deus então pergunta no capítulo 49 de Isaías, versículo 15, Deus pergunta, pode porventura uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça do seu filho? Mas ainda que esta mulher ou esta mãe esqueça do seu filho, eu porém nunca me esquecerei de ti. Você está enganado. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a sua igreja. Seus ouvidos foram ungidos para você ouvir a voz do Espírito Santo, não do acusador, para poder você achar que Deus abandonou, Deus esqueceu, como aquele povo de Sião, na hora que foi provado, aí disseram, o Senhor me abandonou e até mesmo esqueceu-se de mim. Deus prova o que é dele, você é de Deus, por isso você está sendo provado. Se você não fosse Deus, Deus não ia lhe provar de jeito nenhum. Então Deus está te dando mais uma chance. Ele está dizendo aqui, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deus não está longe de ti, não. Deus está bem longe de ti. Ai de mim, ai de ti, se Deus estivesse longe da gente e se Deus esquecesse de mim, esquecesse de você. Você não está me escutando? Você não está me enxergando aí na tela da sua TV? Você não está respirando oxigênio, está pagando alguma coisa para respirar? Não, nem eu também, ninguém. Todos que estão vivos não estavam pagando nada para respirar. Então isso é a prova de que Deus não abandonou ninguém, que Deus nos ama e Ele não quer perder ninguém. Agora, o que é que Ele quer? Ele quer que nós busquemos, porque quem busca, acha. Quem procura, encontra. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. E deixa o ímpio o seu caminho. Olha, a Bíblia diz que há justo com obra de ímpio e ímpio com obra de justo. Veja as obras que você está praticando para poder saber se as obras são de justo ou se são obra de ímpio. Então, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, que grandioso é em perdoar. Deus jamais vai lhe tratar segundo os teus pecados. Está no Salmo 103, diz assim, que o Senhor não nos tratou segundo o nosso pecado, nem nos retribuiu segundo a nossa iniquidade, porque assim como o céu é elevado da terra, oriente do ocidente, assim é a sua misericórdia, como o pai se compadece do seu filho, que o ama, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mesmo você errado, mesmo um erro que você praticou, mas o temor de Deus ainda está em seu coração, e Deus lhe compreende. Ele sabe que vocês somos de carne e osso, estamos sujeitos à falha. Agora, o que é que Ele quer? Que nós tornemos para Ele. Torne para o vosso Deus, que grandioso é em perdoar. Então deixa o ímpio o seu caminho, deixa esse caminho de impiedade, de injustiça, de desonestidade. Torne para o vosso Deus, que grandioso em perdoar. Não dê ouvido à voz do acusador, do diabo. Você já fez tanta coisa errada. Agora Deus não quer mais saber de você, não. O jeito agora é você continuar fazendo as coisas erradas. Caiu, não tem mais jeito, não. Caiu, levante, sujou, lave. Errou, conserta e entortou em direita. E tenha certeza que existe um grande carpinteiro que Deus enviou para poder consertar qualquer tipo de madeira torta. Não dê ouvido essa voz do maligno que está dizendo, que nada, você não tem jeito não, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, não vá nessa não. Não, tem um grande carpinteiro que tem todo tipo de ferramenta, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e ele tem poder para consertar qualquer tipo de madeira torta. Jesus
Ele não vai te rejeitar de jeito nenhum. Torne para o vosso Deus, que é grandioso em perdoar. Mas, pastor, será que eu já fiz tanta coisa e Deus vai me perdoar? Claro, Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Por quê? Versículo agora, Isaías 55, versículo 8, diz assim, porque diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Está vendo que os pensamentos de Deus é diferente do meu, do seu? Nós somos criatura, Deus é o Criador, nós somos servo, Deus é Senhor, nós somos propriedade, Deus é o proprietário. Ele está dizendo, porque os meus pensamentos não são como vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, assim diz o Senhor. Torne para o vosso Deus, arrependa-se. Aqui em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 3, diz o Senhor, melhorai vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Deus mandou Josué chamar o povo, os filhos de Israel, que estavam com deuses estranhos, deixando deuses estranhos, querendo tomar o lugar de Deus nessa terra, coração que é terra que ninguém passeia. Aí quando Deus falou para Josué fazer um concerto com o povo de Deus, aí Josué então diz no capítulo 3, Josué, versículo 5, então ele chama o povo de Deus para poder fazer um concerto. Ele então diz para o povo de Deus. Josué capítulo 3, você que está com a Bíblia aí, medite agora em Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo que santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus quer fazer maravilha no meio da propriedade dele, da imagem e semelhança dele. Mas o que ele está falando? Santificai-vos, porque ele fará maravilha no meio de vocês. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, e sim que o ímpio se converta e viva. Então torne para o vosso Deus, que grandioso é em perdoar. E olha, dá tempo ainda, o Senhor está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e torne para o vosso Deus, que grandioso em perdoar. Veja que Pedro, quando ele disse para o Senhor, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar até 7, Jesus disse, não te digo somente 7, mas 70 vezes 7 dá 490 vezes, e dificilmente a pessoa peca assim. E depois Jesus falou que iria para Jerusalém e lá seria preso, seria chicoteado, esbofeteado, depois iriam crucificar a ele e matar a ele, depois sepultar ele. Disse, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro então Jesus disse também, e todos vão me negar nesta noite, todos vão me negar, vão dizer que não me conhecem. Pedro disse, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, por ti darei a minha vida. Jesus disse, olha Pedro, o galo não vai cantar, o galo só vai cantar depois que você me negar, que não me conhece. Você vai negar e vai dizer que não me conhece. E Pedro disse, ainda jurou dizendo, por ti darei a minha vida. Os outros também disseram pela mesma forma. E a Bíblia diz que quando Jesus foi preso e Pedro assistiu à audiência, e os soldados batendo, esbofeteando, pegaram a coroa de espinho e pegaram a cana, batia naquela coroa, os espinhos entrando no crânio, nos miolos, no juízo do nosso irmão mais velho. E quando Pedro viu aquilo, uma das empregadas do sumo sacerdote estava servindo aos que estavam assistindo o interrogatório. Então ela disse, você não é um dos discípulos deste homem? Ele disse, eu nunca vi este homem, mulher, não sei do que você fala. E a outra, ela volta e diz, você não é um deles que estava lá no horto? Ele disse, eu nunca vi este homem. E espraguejou pela terceira vez. A mulher pergunta, ele disse, eu não sei nem o que você está falando, porque eu não conheço este homem. E quando ele acaba de negar, mentir, dizendo que não conhecia Jesus, aí o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, e Pedro então chorou
amargamente, porque Jesus tinha avisado, o Senhor não vai tomar ninguém por inocente, e ele negou Jesus. Quantos estão negando Jesus, trocando Jesus por tantas coisas, e quando ele chora, a Bíblia diz que levaram Jesus, prenderam Jesus, crucificaram, mataram, sepultaram. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Depois Jesus aparece dentro do cenáculo para os seus discípulos, falando para os seus discípulos: Pai seja convosco, e a Bíblia diz que eles ficaram assustados. Jesus disse: não tenha medo, que sou eu. Então Jesus chamou seu discípulo, assoprou nas suas narinas, e só faltava Tomé, que não estava presente. E Jesus chegou, às pessoas às vezes perde a bênção, porque às vezes não vai para o culto, pede. No dia que o Senhor quer dar a resposta, aí não vai para o culto. Eu estou cansado, mas Jesus disse: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus assoprou nas narinas dele e disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoar, será perdoado, mas aqueles que vocês reterem, serão retido também o perdão dos vossos pecados. Então Jesus depois sumiu, e depois Jesus apareceu no mar de Tiberíade, onde estava Pedro, estava Tomé, estava Tiago, estava João, estava Natanael, mais 2 discípulos, porque Pedro tinha se desviado, porque o Senhor Jesus disse para ele, para todos os discípulos: ficar em Jerusalém, espere em Jerusalém a promessa do meu Pai que de mim vocês ouviram. E aí Pedro sai de Jerusalém, vai para Tiberíade e disse: eu vou pescar. E foi procurar o barco, achou o barco, subiu no barco juntamente com os outros, e a Bíblia diz que naquela noite não apanharam nada. E a Bíblia diz que Jesus chegou de manhã cedinho na praia de Tiberíade, e então perguntou: filhinhos, tem alguma coisa de comer? E eles disseram: não, Senhor. Todos 7 disseram a palavra não tiveram nada para apresentar ao Senhor, porque não esperaram em Jerusalém, estava lá em Tiberíade. Muitas pessoas pede, não recebe, porque quando Jesus chega não está na posição, na vocação que foi chamado, não está em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder, até que do alto venha a promessa do meu, do seu, do nosso Pai. Então Jesus disse: lançai a rede para a banda direita, e vocês vão achar. Eles lançaram e pegaram uma multidão de peixes. João, o caçula, disse: Pedro é o mestre, ele conheceu que era o mestre. Pedro não conheceu que era o mestre, porque estava lá em Tiberíade, não estava em Jerusalém. Quando às vezes o Senhor está falando e a pessoa acha que é o homem, a criatura, é o servo, não é o Senhor que está falando. Ele se vestiu, Pedro se vestiu, lançou nas águas, chegou na beira da praia, encontrou Jesus já com peixe frito, e Jesus perguntou: Pedro, tu me ama? Ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas, faça a minha obra. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo, então apacenta meus cordeirinhos. Mesmo Jesus, sabendo que Pedro tinha negado, voltado atrás, mas mesmo assim Jesus não desistiu de Pedro, mesmo ele negando, dizendo que não conhecia o mestre, assim como Jesus não rejeitou a Pedro, negando, voltando atrás, desviando-se, saindo de Jerusalém, indo para Tiberíade, assim também o Senhor, ele não vai desistir de você. O Senhor Jesus está dando uma oportunidade para Pedro: você me ama? Então, mesmo você me negando, mas eu estou dando a confiança para você. Apacenta minhas ovelhas, faça a minha obra. Você que está aí ouvindo, parado aí, porque errou, porque falhou, o Senhor Jesus está dizendo: você não me ama? Então faça a minha obra. Não vou levar em conta o que você fez, dos teus pecados não me lembrarei mais. E Isaías 43, 18 e 19, o Senhor diz: não me lembrei das coisas passadas, nem considere as coisas antigas, porque eis que farei uma coisa nova. Então busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno dos seus pensamentos se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, que grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos. Não tem jeito para você. Torne para o vosso Deus, que Deus quer você mesmo. Deus não quer outro, não, como Jesus também não quis outro. Mesmo Pedro negando, mas Jesus deu outra chance, outra oportunidade para Pedro. Ele também quer dar uma oportunidade para você. Que Deus abençoe esta mensagem em cada coração. Amém. É isso aí, meus irmãos, a mensagem de Deus para o meu também, para o seu coração. Se ouviu a mensagem, então torne para o vosso Deus, que grandioso em perdoar, porque os pensamentos de Deus não são seus, não. Tem jeito. É só você voltar para o Senhor, que está pronto para poder te receber e te dar mais uma chance, porque está preocupado com a salvação de toda a humanidade. A sua alma é uma coisa preciosa que o inimigo não pode arrebatar. Só Jesus Cristo é quem tem direito à sua alma para um dia lá no céu moral. Se crê nisto, se crê, verás
a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe e volte para o Senhor enquanto é tempo, porque ele pode sair da terra a qualquer momento, tá bom? Obrigado a todos que têm ajudado a manter o programa no ar, a todos vocês que têm contribuído no Centro de Recuperação. Deus prospere e multiplique abundantemente em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui. Obrigado por todos vocês que têm ajudado a manter o programa no ar. Está aí no rodapé da sua TV a maneira como você pode contribuir. Nos bancos, ou então você pode passar aqui na sede da igreja Poder Celestial, no Lago do Tanque. E se Deus permitir, voltaremos na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Despede pastor Nivodino Bento, que deseja um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?